Recebi um novo coração do Pai. Olá, tudo bem? Eu me chamo Samara e junto com meu esposo e o nosso filho, nós servimos ao Senhor como missionários. Eu estou aqui mais uma vez para partilhar com você um trechinho da Palavra de Deus que pode alimentar o seu coração. Mas antes, eu queria que nós convidássemos o Espírito Santo para que tenhamos a iluminação dele. Vamos orar? Senhor Deus eterno, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos confere de abrirmos a Tua Palavra mais uma vez. E peço a Ti que o Teu Espírito Santo conduza o nosso estudo, Senhor, de maneira que cheguemos à mensagem que o Senhor deseja nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia que tudo o que está na Bíblia tem o propósito de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir e de nos educar? Quando escreveu para os cristãos em Corinto, o apóstolo Paulo disse que estas coisas da palavra de Deus, elas foram escritas para a advertência nossa, sobre quem o fim dos tempos é chegado. Então, como que Deus deseja nos advertir? Através de cada história registrada na Bíblia, desde o primeiro livro até o último, você pode aprender algo se você ler com atenção, com o coração disposto para ouvir e aceitar a palavra do Senhor. Então, eu queria partilhar com você um pouquinho da experiência do povo de Deus que está registrada no livro de Isaías. O povo de Deus teve vários momentos de queda, vários momentos de afastamento do Senhor, porque eles escolheram ser conduzidos por homens. Não era o plano de Deus que o seu povo tivesse reis, mas eles quiseram imitar outras nações e assim o fizeram. Só que esses próprios reis, que deveriam ser os cabeças do povo santificados, eram os primeiros que se afastavam do Senhor e levavam o povo ao pecado. Só que nessa ocasião, aqui nesse contexto do livro de Isaías, havia um homem chamado Ezequias que estava reinando sobre o povo de Deus e ele temia o Senhor. Ele fazia o que era reto perante o Senhor, é o que diz o relato bíblico. Então, uma reforma estava acontecendo no meio do povo de Deus. Coisas muito importantes estavam tomando lugar naquele momento da história da terra. E Deus, ele levanta o profeta Isaías com uma mensagem que deveria despertar o povo, que deveria ajudá-los a tomarem decisões importantes. Aqui em Isaías, no capítulo 40, no finalzinho do verso 9 e também no verso 10, o profeta diz assim: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Imagine só que mensagem poderosa que o povo estava recebendo, de que o Senhor viria com braço forte e com poder, e que estava trazendo uma recompensa. Aquelas pessoas precisavam tomar uma decisão. Haviam os que serviam ao Senhor com todo o seu coração e que queriam de fato fazer a vontade de Deus. Certamente no meio daqueles cristãos, daquele povo que dizia servir ao Senhor, haviam pessoas que serviam a Deus apenas de maneira formal, apenas por aparências, mas o seu coração estava longe do Senhor. Só que havia também o grupo daqueles que não queriam nada com Deus, daqueles que zombavam. Quando, por exemplo, o rei Ezequias mandou que os seus oficiais fossem ao redor do povo, convidando-os para a celebração da Páscoa, o livro das Crônicas diz que houve alguns que zombaram, que se riram do convite. Mas havia uma porção do povo que queria fazer a vontade de Deus. Só que essa história, ela não ficou somente lá no passado. Deus deseja ensinar algo para mim e para você também através dessa passagem das Escrituras.
Como o apóstolo Paulo disse, essas coisas foram escritas para a advertência nossa. Então, esse convite de salvação, esta advertência também está sendo feita a mim e a você, de que o Senhor está vindo com poder, com o seu braço dominará e que ele trará uma recompensa. Só que, semelhantemente ao povo do passado, hoje também há esses 3 grupos de pessoas, pelo menos. Os que zombam da palavra de Deus, os que servem a Deus somente de aparências, mas também aqueles que querem servir ao Senhor fielmente. Só que há uma coisa interessante. Muitas vezes, quando nós queremos nos voltar para o Senhor, Satanás, o inimigo de Deus, ele quer fazer o nosso caso parecer perdido. Ele quer levar você a pecar e quer que você fique ali, onde você caiu em pecado. Ele quer fazer você pensar que o seu caso não tem mais solução diante de Deus. Ele quer te fazer pensar que você não precisa, que você não deve, porque não há mais solução para a sua vida. Só que a palavra de Deus diz de maneira muito clara que Satanás é o pai da mentira. Em qual grupo você tem estado? Ao receber essa advertência, esse convite, esse chamamento do Senhor, em que grupo você se posiciona? No grupo daqueles que zombam da palavra de Deus? Daqueles que querem fazer a própria vontade, curtir os prazeres da vida e viver como se não houvesse amanhã? Ou você faz parte daquele grupo que diz servir ao Senhor, mas que está com o coração completamente alheio às coisas do céu? Talvez você seja daquele grupo que segue ao Senhor fielmente, que quer fazer a vontade de Deus, mas que se encontra abatido por causa do peso do pecado. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos. Efésios 2, a partir do verso 5, diz assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja só, aqui está dizendo que quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós estamos mortos em nossos próprios delitos, mas que o Senhor, pela sua graça, deseja nos salvar e nos colocar, nos assentar nos lugares celestiais para mostrar o poder da sua graça. Querida pessoa que está me ouvindo nesse momento, eu não sei qual é a sua condição. Veja o que diz aqui no livro Profetas e Reis. Querido ouvinte, tem você escolhido o seu próprio caminho? Tem vagueado longe de Deus? Tem procurado banquetear-se com os frutos da transgressão apenas para verificar que são cinza em seus lábios? E agora, subvertidos os planos de sua vida e suas esperanças fenecidas, assenta-se você em desolação e solidão? Aquela voz que há muito lhe tem falado ao coração, mas a que você não tem dado ouvidos, chega-lhe distinta e clara. Veja qual é o convite de Deus para você agora. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso descanso. Retorne para a casa de seu pai. Ele o convida dizendo: torna-te para mim, porque eu te remi
Vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-os as firmes beneficências de Davi. Tem sido essa a sua condição? Você tem se assentado nas cinzas do seu próprio pecado? Você tem quebrado a sua cara somente para chegar à conclusão que não dá mais para viver longe do Senhor? Você sabia que Deus, Ele quer erguer você como um troféu por toda a eternidade? Nós lemos aqui em Efésios, o Senhor deseja mostrar através de nós o poder da sua graça, que em bondade, não é porque nós mereçamos, é porque Deus é bom. Pela sua bondade, Ele nos concede a sua graça, para que nós que antes estávamos mortos em nossos delitos por causa dos nossos pecados, possamos ressuscitar para uma nova vida e nos assentemos nos lugares celestiais. Só que talvez eu esteja falando com pessoas que se encontram sem forças. Eu não sei se essa é a sua situação. Talvez você tenha professado fé em Cristo, mas você se distanciou do Senhor. Agora você está preso aos enganos do mundo, às farras, às bebedices, às festas. Talvez você esteja se drogando, talvez você esteja se prostituindo e não tem força para voltar para o Senhor. Talvez você esteja cometendo todos esses delitos, mas nunca professou fé em Cristo. Ou pode ser que você esteja dentro de uma igreja cristã, dizendo que serve a Deus, mas servindo apenas com aparências. Seja qual for a sua situação, eu sei que em Cristo há poder para vencer. Aqui em Isaías, no capítulo 40, o Senhor Deus, Ele nos faz uma promessa maravilhosa, a qual nós podemos nos apegar. Independente de qual seja a sua situação, se você está longe de Jesus, volte. Se você está servindo ao Senhor, mas de maneira morna, de maneira falsa, retorne para o Senhor. Ou até mesmo se você zomba de Deus, se você é daqueles que não professam o nome do Senhor, há solução para a sua vida também. Você pode dizer: Senhor Deus, eu não tenho forças para voltar para Ti. Eu não tenho forças porque as coisas do mundo são prazerosas, Senhor. Eu sinto um vazio, meu Deus. Eu sinto um vazio, o qual eu penso preencher quando eu estou me drogando, quando eu estou dançando, quando eu estou sendo elogiada pela pouca roupa que eu uso, quando eu estou me prostituindo, quando eu estou experimentando os prazeres do mundo. Mas eu sei que assim como eu, um dia já senti um vazio que só pode ser preenchido quando o Senhor Jesus Cristo passou a habitar na minha vida, você também pode sentir esse vazio. Antes de servir ao Senhor, eu gostava muito de ir a festas, eu gostava muito de dançar, eu queria ser dançarina de bandas de forró. Mas muitas vezes eu estava ali, no meio de uma festa, com minhas amigas, rodeada de pessoas, uma banda tocando, uma multidão incontável ao meu redor. E muitas vezes eu me sentia vazia. Muitas vezes, quando eu chegava em casa, quando eu deitava, eu chorava, porque eu sentia um vazio que não podia ser preenchido por nada nem ninguém nessa terra. E eu sei que talvez você também esteja sentindo esse vazio. Só que você não tem forças para se agarrar às promessas de Deus e abandonar essas misérias, para poder se assentar nos lugares celestiais. Só que Deus, Ele nos dá poder. Deus nos dá força para vencer tudo isso. Veja o que diz aqui, ó. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao que está cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queridos, essa foi a promessa que o Senhor Deus usou o profeta Isaías para falar para o seu povo lá no passado, que queria servi-lo, mas que não tinha forças. Se apegue à força que vem do Senhor. Eu sei que é um desafio abandonar as coisas do mundo para servir a Cristo, mas eu também sei que você nunca poderá ser feliz se você não entregar sua vida para o Senhor. Assim como eu também não era. Deus não queria me usar como sendo um instrumento de perdição na vida de outras pessoas, me fazendo dançar em cima de um palco. Deus queria me usar como um instrumento de salvação na vida das pessoas, é isso que Ele quer fazer com você também. Pare de lutar contra Deus. Se você se afastou do Senhor, volte. Se você tem servido a Deus de maneira errônea, de maneira falsa, volte para o Senhor. Se você nunca serviu a Deus, mas deseja fazê-lo, venha no Senhor à força. O Deus Todo-Poderoso quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer pegar você, que estava morto em seus próprios delitos, e erguê-lo como um troféu por toda a eternidade. Ele quer mostrar para toda a multidão dos salvos, para toda a multidão dos anjos. Ele quer mostrar a sua vida, que antes esteve na prostituição, que antes esteve nas coisas do mundo, nas orgias do mundo, mas que foi resgatado pelo poder da graça de Jesus. Veja o que diz aqui para nós encerrarmos, querido. Judas, Epístola de Judas, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Viu só, queridos? O Senhor Deus, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Ou seja, Ele quer nos apresentar como pessoas novas, como pessoas recriadas, como pessoas renascidas. Aceite essa advertência do Senhor Deus. O Senhor Jesus está vindo, como disse o profeta Isaías, Ele vem com braço forte e Ele vem para recompensar os seus filhos. É possível vencer. Eu já estive vivendo as coisas do mundo e hoje eu posso dizer com todas as letras, é muito melhor servir ao Senhor. É muito melhor servir ao Senhor. Eu só me arrependo de não ter tomado essa decisão antes. É desafiador? É, mas é possível. Deus vai te dar toda a força que você precisar, assim como Ele deu para mim. No Senhor você pode abandonar tudo aquilo que tem lhe afastado de Deus. E lembre-se, o vazio que você sente e que acha que pode ser preenchido com as coisas desse mundo, tem o tamanho de Deus. Ou seja, somente Deus pode preencher esse vazio. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você será verdadeiramente feliz. Deponha os seus sonhos e os seus projetos aos pés de Deus e deixe que Ele cumpra os planos que Ele tem para você, que são perfeitos, que são muito melhores e maiores do que tudo quanto você já pensou ou pediu a Deus. Que Deus te abençoe e que nele você encontre todo o poder que você precisa para ser uma nova criatura e ser apresentado ao longo da eternidade como alguém que viveu pelo poder da graça de Cristo. Você quer isso? Sim? Então vamos orar? Senhor Deus eterno, eu louvo e engrandeço o Teu nome, Pai Celestial, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos a Tua voz. Eu peço a Ti, meu Deus, pela pessoa que acabou de me ouvir, que o Senhor Deus a encha de força, essa força descrita pelo profeta Isaías, que nos renova, que nos faz subir com asas como águias. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a fazermos as decisões que precisam ser feitas para que possamos nos entregar ao Senhor de uma vez por todas. Que os Teus planos, que são perfeitos, se cumpram em nossa vida, para que sejamos verdadeiramente felizes. Nos guarda, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.